Olá, tudo bem? Quero agradecer a Deus por estarmos juntos mais uma vez. Agradecer a Deus por você estar aqui conosco na leitura do Novo Testamento em ordem cronológica. Estamos no último livro, o livro mais novo, do Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse. E nós estamos iniciando agora o capítulo 10. Encerramos a sexta trombeta. E entre a sexta e a sétima, nós temos esse período aqui, esse interlúdio, esse interstício aqui do capítulo 10 até o capítulo 11, verso 14. E eu te convido para que nós, nesse instante, cheios de temor a Deus, de reverência, em oração, leiamos esse texto, onde o centro principal é o livrinho sendo comido e dizendo que ainda dá tempo de profetizar as nações. Vamos lá então? Capítulo 10, verso 1. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Esse anjo é um anjo especial, é um anjo cheio de glória, reluzente, cheio de esplendor. Alguns dizem ser o próprio Cristo que está aqui presente, mas não, é só uma espécie de um embaixador, um representante que está aqui, esse anjo. Ele vem carregado de características, da pureza do sol, da misericórdia de Deus, que é o arco-íris sobre a cabeça, e ele vem com essa autoridade, e ele tem um livrinho na mão, diferente do livro do rolo do capítulo 5. Aqui é um livrinho que tem a ver com o conteúdo do evangelho a ser pregado nos últimos dias, que tem a ver com a oportunidade, com a porta ainda aberta, vocês verão. E esse anjo, ele carrega essa autoridade para mostrar que esse evangelho ele tem que ser pregado em toda a terra. Você vê que está com um pé sobre a terra e um pé sobre o mar. Ou seja, esse conteúdo tem que ir às nações. O alcance do evangelho é grande. É por isso que esse anjo é diferente. É por conta do tamanho do alcance da autoridade do evangelho para ir a toda a terra. E quando ele brada em grande voz, como um leão rugindo, de forma que a mensagem chegue longe, chegue aos ouvidos de muitos, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Vocês vão perceber que esses 7 trovões, não é literal, um trovão não fala, mas você vai perceber que essas 7 vozes possivelmente são as 7 vozes do capítulo 14, primeira voz, segunda voz, terceira voz, a ceifa, a vindima, aquele período. Antes de chegar à 7ª trombeta, a porta ainda está aberta, dá tempo de pregar. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, João está dizendo, verso 4, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então, o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. E o que ele clama? Ele diz, já não haverá demora. Já não haverá demora. Agora o tempo se avoluma, é rápido. O acúmulo, a celeridade, seja da tecnologia, seja da maldade humana, seja da morte do amor, está indo a passos largos. O tempo se aproxima. Não é porque o tempo está sendo mudado, não, é porque a consciência está sendo mudada. Mas, verso 7, nos dias do 7º anjo, que vai tocar a 7ª trombeta, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então, todos os mistérios
revelados pelos profetas no Velho Testamento, a respeito do fim, a respeito do Messias, dessa glória do céu, de tudo, vai se cumprir. E aquilo que para nós agora ainda é mistério, as próprias profecias ainda são mistérios, as de Daniel então, a última semana de Daniel, aqui algumas coisas, elas vão se abrir, todo mundo vai ver, vai conhecer como também ele é conhecido. Ou seja, naquele dia nada me perguntareis, acaba-se os mistérios. Verso 8, a voz que ouvir, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo, vai, João, e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Esse evangelho tem que ter alcance a todos os povos, além mar, na terra, onde tiver gente. Fui, pois, ao anjo, dizendo que me desse o livrinho. Ele, então, me falou, toma o livrinho, devora-o. Certamente, ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca, doce como mel. Diz o texto, verso 10. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. O conteúdo do livrinho é o mesmo conteúdo que está lá no livro de Ezequiel. Não podemos perder de vista. Está lá em Ezequiel 2, 8 e 9. Sim, fica atento nesse detalhe. Está lá. Esse livrinho, esse conteúdo, você vai observar aqui, ó, no verso 11, que esse livrinho tem a ver com a chance, com a oportunidade, com o evangelho, com conteúdo de graça, de misericórdia que ainda dá para ser espalhado na terra. E o fato de ser doce na boca e amargo no estômago, tem muitas gente falando muita coisa, mas quase tudo no mesmo sentido. Eu só quero fazer um adendo aqui na história judaica, de que quando as crianças eram ensinadas a escrever, a ler, isso era feito em tabletes de farinha com mel. Quando o menino acertava direitinho, aí ele era premiado, ele tinha o direito de também comer. É doce na boca. Sim, amados, o evangelho é tremendo. Jesus é bom, Deus é bom. O problema é que as pessoas não querem que o evangelho as transforme, mude, entre em nós, nas nossas vísceras, nas entranhas de cada um e mude o nosso ser. Deus não tem que ser somente para ser falado não, tem que ser vivido, praticado. Aqui é mais uma questão de coerência entre aquilo que é a igreja, João aqui representado, que tem o livrinho, tem o conteúdo, tem a mensagem. Essa mensagem não só tem que ser apenas usada como instrumento de barganha, de troca, ela tem que mudar a nossa vida. Nós temos que acelerar o processo e viver como cremos, como quem crer. Nós temos que ser coerentes. O mesmo evangelho que eu creio tem que ser o mesmo que mude a minha história, que mude a minha vida e me leve a ir. Então, aquilo que se chama igreja de Deus na terra tem que se levantar, porque ainda dá tempo para profetizar. Olha o verso 11. Então me disseram, depois que ele comeu, doce na boca, amargo no estômago, e disseram para João, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. É por isso que eu estava com um pé no mar, o anjo, e um pé na terra. Porque o alcance é grande. A mensagem de Jesus tem que alcançar todas as nações, todos os povos, todos os reis, todos os homens, todos. E isso não é função de anjo. Anjo não vai descer do céu para pregar outro evangelho, não. Não vai ressuscitar ninguém do Velho Testamento para voltar aqui, não. Moisés, Elias, não. Somos nós, eu e você, aquele que se chama igreja de Deus. Então essa igreja que vende, que fala de Deus e que abre a boca para dizer que crê em Jesus, que anda com Jesus, ela tem que pregar a mensagem de Jesus. Ela tem que deixar que o evangelho a transforme, para que a vida dela, a vida diária, prática, seja coerente, condizente com aquilo que ela diz crer teoricamente na mente. Então, por favor,
Ainda dá tempo. Antes que chegue a 7ª trombeta, dá tempo. Vamos pegar esse tempo que nós temos e investir na salvação das pessoas, das nossas famílias. Eu te convido, porque a mensagem aqui ainda é de rapidez, não haverá demora. É um interstício, é um espaço muito curto. Agora, até chegar o toque, Jesus pode vir a qualquer hora e tudo já aconteceu. É porque as pessoas vai acontecer isso, ficam cronometrando, cronologizando, marcando data, marcando dia. Não tem isso. Se Jesus vier agora, tudo já aconteceu. Então, por favor, vamos aproveitar e vamos remir o tempo. É rápido, é urgente. E eu te convido para nós fazermos isso de todo o nosso coração. Porque o centro dessa mensagem para João, que representa aqui a igreja daquele tempo, que representa nós hoje, é que esse evangelho, que é doce, que é gostoso, que muda, que transforma, que cura, que liberta, tem que ser o mesmo que nos leve aí a profetizar. Ir atravessar os mares, terras e pregar a todos que estão ainda na escuridão, sem a luz de Jesus. E não é pouca gente, não, é muita gente. Ricos, pobres, pretos, brancos, homens, mulheres, crianças, jovens, homens, todos dependendo da luz do evangelho. E o diabo tem cegado as pessoas do mundo deste tempo, para que sobre eles, sobre a face deles, sobre o olhar deles, a vida deles não resplandeça a luz do evangelho e da glória de Deus na face de Cristo. Eu te convido a fazer isso. Semeie o evangelho, leia a palavra e viva conforme ela. Porque a palavra, ela não tem que ser aquela palavra que dá a bênção para a gente. Ela tem que mudar-nos para nós sermos conforme Jesus. Vamos orar? Deus, obrigado pela graça de estarmos aqui. Obrigado pela graça de ler o evangelho. De ler o livro do Apocalipse e saber que, oh Deus, a revelação está aí. O Senhor está tirando o véu, Pai, dos nossos olhos, as escamas de cima do nosso olhar, para que enxerguemos, discernamos, compreendamos e vivamos conforme Jesus. Permita que esse evangelho que nós cremos, que estamos lendo, seja o mesmo evangelho que mude a nossa vida e nos leve aí, aqui, ali, em casa, no vizinho, no parente, oh Deus, até as nações, para profetizar. Abençoe, eu quero colocar todos os missionários diante de Ti, os que estão perto, os que estão longe, todas as agências de missões, aqueles que estão em lugares hostis, aqueles que estão em lugares de perseguição, de luta. Guarda, supra as necessidades deles, guarda-os nesse momento de angústia. Oh Deus, guarda a família deles, guarda os Teus filhos, Pai, que outrora deixaram tudo para Te servir. Oh Deus, que o sangue de cada um desses que estão sendo martirizados na terra sejam como semente. E que o Senhor desperte em mim, desperte nos Teus filhos o desejo de estarmos bem juntinho de Ti, vivendo o Evangelho tal qual ele é, sem barganhas, sem adulterar, sem mercadejar. Ó Deus, a graça do Senhor. Obrigado porque o Senhor está aqui conosco. Abençoe cada família que está aqui orando conosco. Enche essa casa de luz, dissipe as trevas. Famílias que estão à beira da escuridão, da morte. Famílias que estão, ó Deus, afastadas de Ti. Traz de volta para cá, para o Evangelho. E desperta homens e mulheres para Te buscarem de todo o coração. Venha o Teu reino sobre nós e que o Teu reino expanda a partir de nós. Obrigado, Pai. É assim, na autoridade de Jesus, no poder de Jesus, que nós profetizamos a palavra do Senhor e abençoamos todos quantos estão conosco e ministramos cura na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém e amém.